Olá, aluno do nono ano. Então hoje iniciamos a semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Coloque a data de realização das atividades e destaque os conteúdos relacionados, que são produção e publicação de artigo de opinião. Peço também que você se inscreva no meu canal e curta este vídeo. Na página 12, nós temos aqui a atividade 1. Leia notícias sobre os incêndios no Pantanal. A área queimada no Pantanal já passa de 2 milhões de hectares, tamanho referente a 10 vezes as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. O Pantanal é o bioma brasileiro mais afetado pelas queimadas proporcionalmente. Mas em Mato Grosso, os incêndios estão espalhados por todo o estado. Por José Pereira, do site G1 Mato Grosso, do dia 9/9/2020, às 15 horas e 29 minutos, atualizado há 6 dias. Dados do PREVE-Fogo, que é o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do IBAMA, em 2020 mostram que a área queimada no Pantanal já passa de 2,3 milhões de hectares, sendo 1,2 milhão em Mato Grosso e mais de 1 milhão em Mato Grosso do Sul. Essa área de mais de 2 milhões representa quase 10 vezes o tamanho das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. O Pantanal é o bioma brasileiro mais afetado pelas queimadas proporcionalmente, mas em Mato Grosso os incêndios estão espalhados por todo o estado. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, de janeiro até agora, mais de 25,4 mil focos de calor foram registrados. O número é 29% maior do que no mesmo período do ano passado. As queimadas aumentaram no Pantanal a partir de julho, quando a estiagem ficou ainda mais intensa. Os dias estão tão secos que o clima fica parecido com um deserto, com umidade abaixo dos 10%. Mas o problema não é só o clima. Uma reserva particular teve metade da área de mais de 100 mil hectares destruída. Segundo perícia do Corpo de Bombeiros, as chamas vieram de fazendas que estão próximas e que foram queimadas de forma criminosa, intencional. Então aqui nós temos uma notícia vinculada aí no site G1, e aí nós vamos lembrar a estrutura de um artigo de opinião, porque você irá construir com base nessa notícia, tá ok? Então vamos na leitura, faça as marcações aí no seu material ou copie no seu caderno. Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais. Introdução com tese. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. Então, vamos lembrar que a tese é o motivo da discussão. Então, já vai se perguntando aí, por que tem tantas queimadas no Pantanal ou no Brasil de forma geral? Será que é por causa do governo? Será que o ser humano ele não aprendeu que isso não é algo bom, não é, para a sociedade? Pense nessas vertentes. E aí você vai argumentar, quer dizer, vai colocar dados que comprovem esse fato. Então, nessa argumentação, nós chamamos aí essa parte de desenvolvimento. Então, vamos à leitura. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresente-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Então, quer dizer, se eu falo que o homem ele não pensa no próximo, né, que ele acaba fazendo aí queimadas, nós temos aí argumentos no texto que justificam essas questões. Então, a parte em amarelo faz com que as pessoas acreditem aí nessa vertente. Então, é importante nesse sentido também colocar a opinião. Então, por exemplo, coloco o dado e o que eu acho disso, digamos assim. Depois eu vou mostrar um exemplo que você irá entender melhor.
Nessa ideia, nessa continuidade, a conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos, e apresentar uma possível solução para a problemática abordada no seu texto. Então, fiz a marcação aqui da solução, então você tem que pensar em uma solução para a tese que você colocou. Se eu falo que é o governo, o que nós temos que fazer para que o governo dê atenção? Se eu falo que é o ser humano que não tem aí um pensamento coerente em relação ao meio ambiente, o que eu faço para o ser humano mudar essa vertente? Eu vou mostrar aqui o exemplo e você vai prestar bastante atenção, porque aqui na questão 1, escreva um artigo de opinião seguindo a estruturação apresentada acima sobre o que está acontecendo no Pantanal. Não esqueça de elaborar bem a sua tese, colocar argumentos que validem sua ideia e apontar uma possível solução para a problemática. Eu estou aqui no site Redação Online e vou explicar por meio dessa temática as queimadas e a preservação do meio ambiente. E, nesse sentido, a estrutura que foi explicada no PET, nós vamos observar aqui. Então, vamos começar o texto com o primeiro período, quer dizer, o primeiro ponto final. O número de queimadas do Brasil está aumentando juntamente com o número de desmatamentos, apresentando assim uma relação que não é boa nem para o país, nem para o mundo. Então, observe esse primeiro período, é a apresentação da ideia. Então, o leitor ele tem que estar aí a par do assunto em que você irá aí discutir, ok? Dentro dessa continuidade, vamos analisar aqui, ó. Essa situação deve ser analisada pelo menos por 2 fatores. O primeiro deles é o descaso do governo com o meio ambiente, o segundo é o aumento da temperatura do mundo, deixando as florestas mais vulneráveis aí a incêndios. No caso, vulneráveis, né? No caso, vamos perceber aqui, eu tenho 2 teses, quer dizer, eu tenho 2 motivos para serem discutidos. Então, primeiramente, o descaso do governo e depois a parte climática, ok? Então, a questão da temperatura do mundo, que no caso é o ser humano que causa isso. Então, essas ideias vão ser desenvolvidas a partir de 2 parágrafos. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre o governo e no segundo parágrafo de desenvolvimento, nós vamos falar sobre a questão da temperatura do mundo. Mas, assim, atente-se para essa questão da introdução. Primeiramente, eu vou apresentar a ideia e, ao apresentar a ideia, eu já tenho a problemática, que no caso vai ser o quê? Vai ser justificada por 2 motivos, que são as 2 teses. Apresente não, né? No caso, observe aí que há uma quantidade de linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, apresente no seu texto essa quantidade. Então, vamos lá. Inicialmente, o crescimento de queimadas na Amazônia, em tão pouco tempo, está vinculado ao governo não estar se importando com a flora do país. Observe que esse primeiro período, quer dizer, esse primeiro ponto final, está de acordo com a tese. É como se eu estivesse repetindo o motivo nessa questão. Eu chamo isso de tópico frasal. De acordo com a WWF Brasil, a cada 3 focos de queimadas é relacionado ao desmatamento. E o alerta do corte de árvore em agosto de 2018 para agosto de 2019 aumentou em 62%, informou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Aí, no caso, presta atenção, olha, essa informação é o meu argumento. No caso, você que vai fazer de acordo com o texto que está lá no PET, você vai mudar essa informação, vai colocar as informações mais atuais. Aí, no caso, diante do exposto, percebe-se que o governo brasileiro não está fazendo nada para impedir isso, muito por causa da flexibilização que ocorre na concessão de espaço florestal para agropecuários desmatarem e também pela falta de fiscalização rígida para identificar ilegalidades e prender os responsáveis. Se nada for feito, os números continuarão aumentando. Então, perceba que essas linhas que vêm na sequência do argumento é o comentário. Então, é importante, ter a apresentação da ideia, que é como se eu estivesse repetindo a tese, depois a argumentação, que seriam os dados concretos, e depois eu faço um comentário diante do exposto e coloco o meu comentário. Segundo parágrafo de desenvolvimento. Além disso, a temperatura do planeta situa-se em alta. Então, lembra que foi sobre a temperatura que foi falado aqui no parágrafo de introdução? Então, siga essa questão, tópico frasal. Isso ocorre por conta da
intensificação, né, tem algumas palavras aí que tá escritas de forma errada, mas nós estamos observando a estrutura, tá, do efeito estufa, que modifica as temperaturas, as temporadas, quer dizer, de chuva na região amazônica, o que deixa o lugar mais seco. Assim, a floresta naturalmente fica vulnerável às queimadas. Por conseguinte, as ações humanas de queimar um perímetro da floresta para plantar capim para gado ou outro motivo, além de incendiar a localização escolhida, acaba por pegar em outras árvores também por conta do tempo seco. Aqui está falando da questão da queimada ainda, né? Então você pode apresentar o fato do, né, do Pantanal, quer dizer, que foi apresentado lá no texto, na notícia. No caso, como nós observamos, tem alguns erros aqui, mas a estrutura está ok. E aí nós temos esse comentário depois no final. Deste modo, os indivíduos têm que se adaptar, pois o mundo mudou e não se deve mais utilizar o fogo nas matas, porque se continuar do mesmo jeito, os focos de incêndio continuarão aumentando, o que prejudica aí a Amazônia. No caso, preste atenção também que no final eu tenho uma consequência, quer dizer, se isso continuar, vai gerar outros problemas. Então, vamos recapitular. Introdução. Primeiramente, apresento a ideia que tem um problema e, no caso, eu tenho dois motivos que eu vou colocar nessa introdução, que são as teses. Nos parágrafos sequentes, então, eu vou trabalhar o desenvolvimento. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu abordo a primeira tese com tópico frasal, depois com argumento, que é o dado concreto, por exemplo, que tem lá no texto. E depois, no fechamento desse parágrafo, é o meu comentário e eu posso colocar a consequência. A mesma coisa eu faço no segundo parágrafo de desenvolvimento. Agora, na conclusão. Então, nós utilizamos um conectivo de conclusão, portanto. Então, diante do exposto, antes que continue as queimadas e desmatamento na floresta, e o governo não se importando, é preciso intervir. Então, eu vou repetir as teses. Então, portanto, e coloco os meus motivos novamente. Aí agora eu vou vir com o quê? Com a intervenção, a solução. Logo, o Ministério da Economia tem que se direcionar mais recursos para o IBAMA, pois uma das dificuldades de combater o corte de árvores é a falta de dinheiro para fazer operações. Essa medida deve ser feita por meio do aumento, aumento de impostos de empresas, para que se tenha mais dinheiro para direcionar, tendo como resultado não apenas a melhora do combate ao desmatamento ilegal, mas também da diminuição de queimadas. Olha como resolve as duas ideias, ok? Afinal, espere-se com isso o solucionamento do desgaste que a Amazônia está havendo no país. Floresta tão importante para o Brasil e para o mundo. No caso aqui, nós observamos essa estrutura, né, estrutura que é de um texto dissertativo que você vai aplicar aí no seu texto. Você percebe aí que tem algumas trocas de palavras, né, floresta amazônica e o próprio estado, mas assim, são erros que é fácil de observar, mas a estrutura nós conseguimos aí, pelo menos, entender um pouco. Voltando aqui no material, você vai observar o espaço disponível para a realização desse artigo de opinião. Faça com bastante atenção, coloque as partes que eu marquei aqui, pense na tese e faça aí, primeiramente no seu caderno, no rascunho, e depois passe de caneta para o PET, porque futuramente você estará fazendo aí o Enem e exige aí uma escrita de um texto argumentativo, tá ok? Então eu finalizo o PET volume 6, espero que você tenha gostado dessa videoaula, tenha uma boa semana e um grande abraço!